Ó, nesse meu retorno às redes sociais, eu vou gravar de novo mais um podcast. Eu vou receber uma pessoa que é uma referência na área de condomínio há muitos anos. Ele vai ter oportunidade de se apresentar, mas eu vou antecipar para vocês. Foi o meu primeiro síndico que eu atendi junto da Hflex e a gente tem um case de sucesso muito legal para contar. Essa pessoa é o Valmir Cis. Tenho um prazer de te receber aqui, Valmir. Obrigado por ter vindo, por ter aceito o nosso convite. E se você puder, fala um pouquinho, conta quem é o Valmir, quanto tempo você está fazendo isso, o que você tem para nos dizer aí da sindicatura profissional? Oi, Murilo, é um prazer de estar aqui contigo, agradeço aí o convite. Meu nome é Valmir, eu trabalho na área de condomínios há 32 anos, iniciei como gerente geral de um condomínio, um grande condomínio na Barra da Tijuca, condomínio residencial com serviços, foi uma grande escola para mim. Eu trabalhava com funcionários orgânicos, eram 70 funcionários, e eu fazia a gerência geral. Inclusive, na época, a gente fazia autogestão, a gente não trabalhava com administradora. Então, toda a parte administrativa, contábil, financeira, era toda conosco na administração do condomínio. Eu tinha apenas um funcionário que trabalhava na área de DP junto comigo, e depois de 25 anos, eu saí desse condomínio e fui trabalhar na Hflex. Estou na Hflex há 7 anos. A minha formação, eu sou formado na área de processamento de dados, tenho pós-graduação em administração de recursos humanos e em análise de sistemas. Isso também muito contribuiu para o meu desempenho na minha profissão. E estou muito feliz de estar com você aqui hoje. Pô, eu também. Ó, a gente está falando de 32 anos de experiência na área condominial. Então, você está me dizendo que você começou lá atrás, quando não tinha processo interno, quando não tinham práticas de gestão, não tinha nenhuma administradora, né? Qual que é a diferença daquela época para hoje? Murilo, é uma diferença gigantesca. Eu, quando cheguei no condomínio, a gente fazia a planilha à mão, não tinha nem computador. Então, e a gente pegou naquela época que era o RV, então mudava praticamente, quase que diariamente, a nossa posição financeira era toda controlada em planilhas, em manuscritas. Então, depois a gente adquiriu computadores, a gente veio aperfeiçoando, e hoje as ferramentas que a gente tem, os programas, nos dá uma facilidade muito grande na gestão. Então, a gente consegue efetivamente fazer a gestão do condomínio. A gente não tem que se preocupar em fazer o trabalho braçal. Então, principalmente o que a gente tem na Hflex, a gente tem programas, tem plataformas que nos facilitam muito. Os relatórios que a gente tem, a gente busca sempre aperfeiçoar toda a nossa prática em cima desses relatórios, que são muito precisos. Cara, e você falou agora de planilha à mão, né? Eu fico imaginando como é que controlava a inadimplência nessa época. Como é que cobrava? Assim, você chegava, tinha que bater de porta em porta? Já tinha alguma prática de cobrança? Como é que funcionava? Tinha. Como é que era a prática de cobrança? A gente fazia o levantamento da inadimplência e a gente mandava carta para o morador. Mandava carta. O mais complicado era a questão das previsões orçamentárias, porque você queria mudar uma linha, você tinha que refazer tudo à mão. Então, era bem arcaico, bem arcaico naquele início. Aí você chega hoje em dia, tudo informatizado, setor de tributos, a vida do síndico melhorou, né? Melhorou bastante. Hoje a gente tem ferramentas aí que nos auxiliam tremendamente. A gente busca aí sempre ter mais conhecimento, buscar inovações e sempre buscando mais ferramentas que facilitem os nossos controles. Legal. E aí eu falei, o Valmir foi o primeiro síndico que eu trabalhei na Hflex, foi a primeira experiência junto da Hflex em 2017 ou 2018. 2018. Foi a primeira experiência, foi um case. O Valmir me ligou e falou assim, cara, eu peguei um condomínio muito complicado, o condomínio está quebrando, não tem um centavo para nada, a gente não tem dinheiro para pagar nada, eu preciso de ajuda. E foi muito legal esse dia. Nós sentamos juntos e levamos para a Assembleia. Vocês têm 3 opções. Uma, a gente corta o condomínio pela metade de serviço, fecha a piscina, fecha a academia, fecha tudo. Vocês continuam pagando o que vocês estão pagando. 2, a gente faz um meio do caminho. Ou 3, vocês pagam o valor dobrado, a gente dobrou a cota condominial naquele ano,
mantém todos os serviços e no momento que a gente recuperar a inadimplência, tudo vai ser devolvido. E a inadimplência estava concentrada num grande devedor. Nós começamos a nos movimentar para fazer a constrição disso. Eu posso estar enganado, mas acho que nós começamos a trabalhar juntos lá para o mês de março, tipo abril, e quando chegou em dezembro a gente recuperou R$1 milhão de uma tacada só. Né? Exato. Hoje esse condomínio está contigo até hoje? Não sou mais eu o gerente de área, mas a gente deixou um legado lá nesse condomínio. Nós assumimos esse condomínio no dia 1º de abril, né? Um desafio grande. A gente tinha uma inadimplência de 45%, praticamente concentrada toda na mão de um único devedor, né? E a gente não tinha recurso para nada, né? Além da gente ter recebido o condomínio com saldo negativo muito grande, saldo negativo de 55 mil, não tinha dinheiro para efetivamente nada, tinha essa inadimplência de 45%. E aí, junto com o Murilo, a gente fez um trabalho, fez um estudo, sentávamos praticamente, quase que diariamente, né, para poder estudar. E em cerca de 40 dias, nós chamamos uma assembleia, 45 dias, e levamos as opções para os moradores. Ou era cortar tudo, né, e não ter aumento, como o Murilo falou, um meio termo, cortar alguns serviços, que eram os serviços mais caros, né, ou então dar um reajuste significativo. E quando houvesse a recuperação, a gente devolveu aos moradores, ia chamar uma assembleia para devolver aos moradores, ou utilizar esse recurso para as melhorias do condomínio que estava muito carente, né? E foi feito, né? Foi feito. Conseguiu uma recuperação rápida, né? Porque em dezembro a gente já estava com essa situação resolvida. Recebemos boa parte do dinheiro no início de janeiro e a gente conseguiu aí logo em seguida fazer uma assembleia e houve uma grande satisfação dos moradores com relação a isso, né? Bem legal que a Gaflex está até hoje nesse condomínio, né? Sim. Embora o Valmir tenha já pulado de carteira, nós estamos até hoje nesse condomínio, então estamos falando aí de 7 anos já, é bastante tempo. Foi um case de sucesso muito grande para nós, foi onde a gente entendeu que tinha que profissionalizar a cobrança. Ali ficou claro para nós que a roda que mais leva óleo é a que mais gira. Então, a gente realmente começou a ali engatinhar nos nossos processos internos de cobrança, até chegar o momento de hoje, que hoje em dia eu sei que eu preciso ter um número. Eu não vou exatamente abrir a minha caixa preta aqui, mas eu sei que eu preciso mandar 400 e-mails, 300 mensagens de WhatsApp, fazer 200 ligações para fechar 10 acordos. Eu já sei disso. Então, eu já não cobro mais do meu time a questão do valor recuperado. Eu cobro do meu time as atividades realizadas, porque o valor ele vai ser consequente, né? Então, essa importância, esse caso assim, foi emblemático para nós, foi muito legal para nós, foi a primeira grande recuperação que nós fizemos. E talvez ali a gente decidiu nichar e ficar só com condomínio e não fazer mais nenhuma outra atividade. Por isso que eu estou tão satisfeito de te receber aqui hoje, estou tão feliz, porque realmente foi um case bacana. E essa recuperação financeira foi fundamental para a nossa performance no condomínio, porque se você não tem recursos para poder trabalhar no condomínio, principalmente um condomínio que estava carente de muitas reformas, muitas melhorias, a gente não consegue andar, né? E foi fundamental essa recuperação para que a gente pudesse recuperar muita coisa que estava pendente no condomínio, né? E logo depois veio a Covid-19, né? Logo em seguida. Me fala o que você teve de desafio na época da pandemia, o que mudou da época da pandemia, o que ficou de legado da época da pandemia? Murilo, mudou muita coisa, porque as pessoas começaram a ficar recolhidas e isso trouxe uma consequência futura, né, que eu acho que a gente colhe isso até hoje, que as pessoas ficaram muito mais intolerantes, né, porque as pessoas ficaram naquela época muito reprimidas, elas não tinham contato umas com as outras, né, e acho que criou um problema de relacionamento muito grande, que a gente sofre até hoje com isso, né. A gente buscava sempre fazer algumas atividades, mas eram atividades online, né, e as pessoas não tinham esse calor humano, né. Nós ficamos praticamente 1 ano e meio nessa fase de recolhimento e as pessoas não tinham contato, então
A gente vê reflexo disso até hoje, né? Na impaciência das pessoas. Hoje está um pouquinho melhor, mas logo quando voltou o contato, né? A gente via isso muito latente, né? Que as pessoas estavam muito intolerantes. E você atribui isso ao fato da restrição de espaços e tudo mais, e depois também as pessoas acabaram adotando a própria casa como local de trabalho, que era incomum antigamente, né? Exato. Qualquer barulho que houvesse, qualquer coisa incomodava, porque estava todo mundo em casa, né? Coisa que não estava acostumado a fazer, não era a rotina, né? As pessoas saíam, conversavam com outras pessoas, tinham o seu local de trabalho, aí passou todo mundo a trabalhar, estudar em casa, então o latido do cachorro incomodava, o som do vizinho incomodava, isso gerou um atrito muito grande e qualquer coisa incomodava, né? Eu tive das festas clandestinas? Festas, eu tive uma situação de um morador que se incomodava com o barulho da cascata da piscina. Então a gente começou a ter coisas assim que a cascata da piscina que existia desde o início da implantação do condomínio passou a incomodar aquela pessoa porque ela tinha que trabalhar em casa e aquele som incomodava, né? Então as pessoas começaram a ter uma tolerância muito menor a ruídos, a barulho, a qualquer coisa que acontecia no condomínio se potencializava. Legal você falar nisso, você tocou num ponto que me chama a atenção. O que a gente que trabalha no mercado fala dos 3 Cs, né? Carro, cachorro, criança. O que dá mais problema no condomínio hoje? Olha, estacionamento é uma briga muito grande, viu? Estacionamento? É muito grande, é muito grande. O cachorro também. Cachorro também? Criança nem tanto. Criança a gente já está, as pessoas já estão... o problema mais é a criança propriamente dita, né? Aquela criança que não tem o limite, né? Que ela quer fazer tudo no condomínio, né? E que às vezes extrapola, né? Mas o cachorro ele também incomoda pela questão do latido e do uso da área comum, que tem gente que tem medo de cachorro, né? Agora, para mim, o grande vilão aí é o estacionamento. O estacionamento é o grande vilão. Tem tido grandes problemas em condomínio essa questão do estacionamento. E como é que vocês estão lidando com essa tendência das vagas de carro elétrico? Está dando vazão, não está dando? Vocês estão tendo que instalar carregador em tudo que é condomínio? Como é que a Gaflex está se posicionando com isso? A tendência é ter carregador de carro elétrico nos condomínios, né? Porque é uma tendência hoje, o carro elétrico ele veio aí, você vê que existe uma crescente no número de carros elétricos e a tendência é aumentar mais, e a gente tem realmente implantado nos nossos condomínios carregadores de carro elétrico. A gente tem levado para as assembleias, os moradores têm acolhido essa ideia, a gente faz principalmente com empresas responsáveis, com emissão de RT, com elaboração com análise da possibilidade, da viabilidade técnica do condomínio de instalar esses equipamentos, e a gente tem tido bastante sucesso com isso. Os moradores têm ficado bastante satisfeitos. Perfeito. E aí é legal, né, ele falar disso. O Valmir falou, nós quando vamos instalar uma vaga elétrica, nós levamos para a assembleia. É exatamente isso. Quem decide não é o síndico, né? São os moradores em assembleia e o síndico vai lá e personifica e faz acontecer aquela decisão. E tem uma questão que é conflitante aí, porque se você olhar na teoria mesmo, você está criando um novo espaço, a não ser que a vaga já existisse ali. Se você tivesse um espaço ocioso, aliás. Se você bloquear uma vaga, você está alterando o espaço ali da área comum, você precisaria de um quórum especial, mas isso hoje em dia está bastante superado, porque a gente não faz alteração do local da vaga, né? Mas é interessante. E essa semana, ou semana passada, não me recordo, a gente começou a ter a polêmica dos carregadores de bicicleta. Você viveu algum caso desse? Tenho vivido essa situação, sim. Tem moradores que têm solicitado local na garagem ou em outro espaço para poder fazer o carregamento de bateria de bicicleta elétrica em função dos acontecimentos, né, que tem em função dos últimos acontecimentos de explosões de baterias de bicicleta elétrica. As pessoas estão com receio de manter isso dentro de suas casas e estão solicitando um espaço na área comum para que possa fazer esse carregamento. E para quem não acompanhou, gente, nós tivemos 2 casos muito relevantes no cenário condominial.
Que são os carregadores de bicicleta elétrica explodindo dentro das unidades e causando incêndios. O outro eu vou trazer mais adiante, mas nesse caso, o condomínio, até a gente estava conversando aqui no off antes, né? O condomínio ele acaba atraindo para si a responsabilidade, quando ele coloca a possibilidade de carregar na área comum e tira a responsabilidade do morador, mas pensando num bem maior, né? Que é a vida, porque imagina, o morador saiu para almoçar, saiu ou está dormindo ou qualquer coisa assim, e ele não tem acesso a brigada de incêndio, ele não tem uma equipe 24 horas. Hoje em dia, os prédios todos que vocês administram têm equipe de incêndio, né? Como funciona isso? Não, nem todos os prédios têm essa equipe de brigada, tem brigada de incêndio. Mas o que acontece? Nós tivemos uma situação agora em Ipanema, onde houve um apartamento de um condomínio ao lado do nosso, que nós administramos, que o apartamento pegou fogo, né? Então, houve uma mobilização do bombeiro em evacuar o prédio. Então, houve um transtorno muito grande para todos os moradores, né? E fora o risco, né, de todo o prédio pegar fogo. Isso porque a pessoa deixou a bateria carregando e saiu. Quando voltou, já estava o incêndio formado. Então, a gente imagina que, estando numa área onde tenha câmeras, que numa área comum, onde tenha câmeras, onde tenha pessoas que possam fazer o primeiro combate ao incêndio, mesmo não sendo elas equipes especializadas nisso, mas utilizar um extintor de incêndio, uma mangueira de incêndio para combater esse incêndio, esse foco de incêndio, evitaria um mal maior. A gente imagina também colocar numa área mais isolada e com um sistema onde possa, depois de um determinado tempo, essa tomada ser desligada automaticamente para evitar o superaquecimento da bateria, caso a pessoa deixe lá a bateria carregando por longo tempo. Olha que interessante a complexidade do tema condomínio, né? Tanto na visão do síndico quanto na visão do advogado. Eu costumo dizer que na visão do advogado é cruel, porque nós temos um Código Civil de 2002 com 5 a 10 artigos que falam de condomínio e todo o restante nós temos que nos basear nas decisões judiciais que foram tomadas até hoje e entendimentos, jurisprudência, precedentes, porque ainda a legislação condominial ainda é muito pobre, né? E as convenções são muito semelhantes umas das outras. Hoje, quando você fala de regras e leis que regem o condomínio, você vai pegar o Código Civil, as convenções, regulamento interno, uso e conduta, mas a bem da verdade é que eles são todos muito semelhantes, né? As pessoas vão ali, é óbvio, cada um tem sua particularidade, mas são semelhantes. E nesse meio do caminho muita coisa aconteceu. Por exemplo, o Airbnb não existia em 2002, quando foi criado o código, então não está regulado. O beach tênis não existia, a gente já tem condomínio fazendo quadro de beach tênis. O que mais que a gente tem de novidade? Sim, enfim, tem diversas situações que vão acontecendo no decurso do tempo e que o advogado ele vai precisar recorrer ali a precedentes, recorrer ali ao seu entendimento jurídico, segurar a sua opinião, porque tem advogado que não consegue segurar a sua opinião. O que você traz assim dessas inovações, Airbnb e tal, o que você traz como mais complicado de lidar e regular hoje em dia? A legislação, como você falou, Murilo, é muito antiga, né? A gente não tem uma legislação mais atualizada e a modernidade tem trazido grandes novidades para a área condominial, né? Para a nossa vida como um todo, né? Essa questão do Airbnb, essas plataformas hoje, não só Airbnb, como todas essas plataformas, elas geram uma insegurança para o condomínio, que é essa alta rotatividade de pessoas estranhas no condomínio. Isso traz uma insegurança, uma preocupação muito grande, principalmente para os moradores que são efetivos, né? Você não sabe quem você está com um vizinho hoje, amanhã você está com outro, né? E essas pessoas que alugam Airbnb, você não sabe a procedência dela e nem sempre você tem pessoas ali com boa índole, né? Você pode ter pessoas ali que estejam alugando o apartamento para tomar conhecimento, para poder fazer levantamento de rotina de pessoas, né? Nós temos empreendimentos onde existem grandes executivos morando no condomínio, né? E isso preocupa bastante, essa rotatividade de pessoas, que fica difícil a gente controlar, porque a gente não tem, muitas vezes, acesso a essas informações. O legal... Você tocou num ponto bem interessante, que é o da segurança,
e de como é que se trata essa pessoa que está vindo da curta temporada, que na verdade nem é curta temporada, é hospedagem mesmo, e o STJ ele já se manifestou. Aí volta ao que eu estava falando. Nós não temos uma legislação atualizada e a gente tem que ficar se baseando em precedentes. O que o STJ entende? Que se o condomínio for exclusivamente residencial, a atividade de Airbnb pode ser automaticamente proibida pelo síndico. E aí a gente encontra muita resistência daquelas pessoas que simplesmente investiram exclusivamente para poder alugar os seus apartamentos pelo Airbnb, né? Então, nossa orientação olha, é automaticamente proibido, mas leva para uma assembleia, vai colher o parecer dos seus condôminos, do plenário, vai entender o parecer do plenário e, se a maioria entender que deve continuar com as plataformas de curta temporada, você cria regras. Então, nessa semana mesmo, nós estávamos fazendo um manual de normas e condutas para alocações de curta temporada, que é um documento que nunca existiu no condomínio. A gente vai ter que aprovar numa assembleia. E aí, ali, a gente colocou diversas regras. A pessoa tem que... Fizemos vários termos para a pessoa assinar, o locador, né, o proprietário do imóvel assinar, vários termos para o locatário assinar, necessidade de ir presencialmente na administração fazer o check-in e check-out, do contrário, a administração do condomínio vira uma recepção de hotel. Então, isso que você trouxe, realmente, é um problema de segurança pública, ainda mais no Rio de Janeiro, onde a gente vive. Exato. A gente tem levado isso para as assembleias porque existe um grande conflito com o proprietário que tem interesse, que às vezes comprou o apartamento exatamente para isso, né? Ele alega que está afetando o direito de propriedade dele, né? Só que o direito dele não pode interferir no direito dos demais, né? Então a gente tem levado para as assembleias para poder dar respaldo a essa posição, uma vez que a legislação ela dá até essa possibilidade, né? Mas que acho que é dever do síndico compartilhar com todos os moradores e que a decisão seja realmente dos moradores com relação a essa proibição, que dá mais respaldo para o síndico. Legal. Eu vou trazer mais uma do que eu fiquei aqui e falar, eu quero saber a opinião dele. Qual é a sua opinião do tratamento que deve ser dado às plataformas de entrega de comida, medicamento? O que você acha? O morador tem que descer? Não tem que descer? Como é que você trata isso? Qual a opinião do Valmir sobre isso? Murilo, eu tenho tido alguns exemplos em condomínios onde entregadores, bandidos travestidos de entregadores têm cometido assalto. Eu tenho um condomínio no Recreio que sofreu 2 problemas com isso, né? Tem um condomínio que era um condomínio de casas, onde um entregador desse entrou e tinha uma janela aberta, ele pulou e pegou um celular, e a insegurança de que você não sabe quem está entrando na sua casa, né? Você tem seu filho que fica brincando lá, que muitas vezes fica com a babá, e isso traz uma insegurança muito grande, né? Porque, infelizmente, tem muitos... É óbvio que é uma profissão como qualquer outra, digna, tá? Mas, infelizmente, tem pessoas que se aproveitam disso para poder cometer assaltos, né? Isso não é só entregador, né? Tem outras situações também, mas a gente está tratando especificamente disso, né? Então, vamos lá. A opinião do Valmir é que o entregador fique da porta para fora. Exato, que ele não entre. Não entre sequer no condomínio. Não entre no condomínio, ele fica lá de fora, o morador vá até a recepção, a portaria, para poder receber a sua encomenda. Existe uma grande resistência, né? O que eu sempre falo para os moradores, vocês querem conforto ou querem segurança? Porque as duas coisas não dá para ter, né? Se você tem que abrir mão um pouco de uma coisa ou de outra. Se você quer segurança, então você não pode deixar ele entrar. Se você quiser conforto, vai deixar entrar, mas você está fragilizando a sua segurança. Você sabe que os novos empreendimentos eles estão já vindo com uma área separada para esses entregadores pararem ali e ficarem aguardando para o morador descer, né? Tem condomínios que já estão pensando nisso, novos empreendimentos que já estão se precavendo com isso, até em função dos fatos que têm ocorrido, né, Murilo? Eu falei que nós tivemos 2 acontecimentos, né? 2 acontecimentos importantes no mundo condominial. E aí eu vou trazer um que vai fugir um pouquinho do perfil do nosso canal aqui, mas você acompanhou o acidente no condomínio no Recreio dos Bandeirantes e que teve o óbito da criança de 7 anos? Sim, eu vi. Aquilo ali aconteceu
depois de uma obra feita pela administração do condomínio, sem RT, sem ninguém, sem acompanhamento, pelo menos é o que me consta. E fico tranquilo de falar isso, que a gente não está citando o condomínio, o síndico não está citando ninguém. Como é que vocês tratam isso? Como é que vocês tratam as obras hoje em dia nas áreas comuns para poder mitigar a responsabilidade? Murilo, toda obra que a gente faz em condomínio é acompanhada por um engenheiro nosso. A empresa ela tem que apresentar um responsável técnico emitindo uma RT, tá? E que a gente acompanha toda a parte de obra. O nosso engenheiro ele acompanha esse serviço para exatamente evitar esse tipo de situação. Legal que o Valmir falou, tá? Ele falou que na empresa dele tem um engenheiro responsável por acompanhar as obras, seja na área comum, seja das unidades dos condôminos, não é isso? Exato. A gente, quando é obra no apartamento, existe uma documentação que tem que ser apresentada, inclusive o responsável técnico também da obra, e essa documentação é analisada pelo nosso engenheiro para poder fazer a liberação, que hoje isso é obrigação do síndico liberar, né? Então, mas a gente pega o parecer do nosso engenheiro, que é uma pessoa técnica, para poder ver se toda a documentação está em dia, aí o síndico, com mais tranquilidade, libera ou não a obra. Isso foi bem legal você dizer. É obrigação do síndico liberar a obra. Então, tem gente que fala assim, não, isso é dentro do meu apartamento, dentro da minha unidade, eu não vou submeter a ninguém, isso é tudo comigo. Não. Hoje você tem que obedecer a NBR 16/280, que é o que rege as obras dentro de condomínio, e, sim, tem que ser submetido todo aquele plano de obras que tem lá na NBR, que é um calhamaço de documentos, e depois uma vistoria final do síndico para você fazer a obra, e aí sim, se você tiver algum problema, você está completamente isento de responsabilidade. Isso aí foi legal você dizer, porque não é todo condomínio que conta com corpo de engenharia, né? Qual o porte do condomínio que você acha que precisa? A partir de quantas unidades? Olha, Murilo, a princípio todo condomínio precisaria, né? Porque a responsabilidade do síndico, tanto para um condomínio com 10 apartamentos como com 1.000 apartamentos, é a mesma, né? Então é importante que tenha esse acompanhamento. Se o condomínio não tem um engenheiro, ele tem que contratar uma empresa que dê esse suporte para ele, que seja uma empresa que tenha um engenheiro, que tenha um responsável técnico, que assine essa documentação e que emita essa RT. Hoje em dia, existem condomínios que as paredes são estruturais. Você não pode nem abrir um buraco para botar ar-condicionado, né? Então, e tem morador que não sabe, que não entende, que não se conforta com isso, né? Ele quer tirar uma parede, ele quer abrir uma porta, ele quer expandir o seu apartamento. Ele imagina que dentro do seu imóvel ele pode fazer o que quiser, e não é isso, né? Existem apartamentos que a parede é estrutural, que você, tirando a parede, pode causar um problema, né? Então, é importante que qualquer coisa que seja feita no condomínio seja feita por empresas, pessoas que tenham um responsável técnico, que seja emitida RT para evitar essa responsabilidade do síndico. Legal. Isso é importante. Lembrando que você evita a responsabilidade, mas não te desobriga de contratar um seguro, né? O seguro do síndico é um item, o seguro de responsabilidade civil do síndico é um item obrigatório, você tem que constar da sua previsão ali e pagar essa despesa. Agora, você está me trazendo, você nota que a complexidade da área condominial se tornou tamanha que é muito complicado ter um síndico morador? Qual a diferença que você vê entre o síndico morador e o síndico profissional? Murilo, além do conhecimento maior do síndico profissional, que ele tem que se especializar nessa área, alguma vivência que ele já tenha, a impessoalidade, né? O síndico morador, ele tem um vizinho que ele vai para o barzinho com ele, que ele encontra no elevador, né? Então, na hora de mandar uma notificação, mandar uma multa, muitas vezes ele fica constrangido, né? E acaba dando favorecimentos que contrariam o regulamento interno e as normas internas do condomínio. Então, aquela questão do, ele é meu amigo, eu vou abrir mão, para o outro eu não vou fazer, né? Então, e o síndico profissional existe a impessoalidade, né? Ele vai tratar todos iguais. Legal, assim, você trouxe um ponto que a gente acaba falando muito pouco. De fato, o síndico morador ele vai ter algum conflito de interesse em algum momento, né?
Porque ele tem a pessoa que é amiga dele, ele tem a pessoa que ele não gosta, ele não consegue normalmente ser isento, ser completamente isento. Embora é o que é desejável, né? Sem falar toda a parte técnica que você disse do conhecimento de legislação trabalhista. Hoje em dia a gente trabalha muito com terceirizados, mas também tem condomínios que trabalham com funcionários primarizados, e aí você tem que seguir toda a questão da convenção coletiva de trabalho e tudo mais. Do contrário, você pode transformar o seu condomínio em pouco tempo com um passivo gigante e levar ele à falência, né? É interessante, nós tivemos um caso recente que o síndico até renunciou, porque teve um morador que estava fazendo uma festa, ele interviu nessa festa que estava incomodando vários moradores, ultrapassou o horário, houve polícia e depois o morador começou a ligar para a casa dele, incomodando ele, incomodando a esposa dele, os familiares. Chegou ao ponto dele não aguentar mais e realmente renunciar, porque ele não suportava mais essa situação de onde ele morava estar sofrendo essa pressão, que não acontece com o síndico profissional, que ele não reside no local, né? Então ele não tem esse incômodo desses moradores, né? Eu costumo dizer que a gente faz muita assembleia, né, Valmir? Você também faz muito, eu faço muito. Eu costumo dizer que daquela confusão toda, o pior que vai me acontecer é eu ir para minha casa e encontrar minha filha. E vocês vão continuar aí, no mesmo lugar, morando. Então, como é que você lida com a pressão das assembleias, quando tem aquela assembleia mais conturbada? Porque, infelizmente, ainda no mercado condominial, todo mundo acha razoável desconfiar da idoneidade do síndico, né? Como é que você lida com isso? Primeiro, Murilo, você tem que estar preparado para a assembleia. Você tem que ver todos os assuntos, estar bem a par de todos os assuntos e tratar tudo com muita transparência, né? Então, você tem que estar sempre fazendo demonstração para os moradores do que está acontecendo, ter a sua prestação de contas muito clara, né, muito transparente. E quando você chegar numa assembleia, você vai tranquilo, porque você sabe que não tem nada de errado, os moradores estão cientes de tudo que está acontecendo no condomínio e você tem pleno domínio de todos os assuntos que você está tratando. É assim que você lida com a pressão, se preparando. Exatamente. Não tem pressão para quem está preparado, né? Não tem pressão. Pressão sempre vai ter, mas você vai estar tranquilo, sabendo de tudo que está acontecendo, de todas as possibilidades que existem com relação às perguntas e aos questionamentos. Legal. Bacana. Eu vou mudar um pouquinho a vertente. Isso, na verdade, estou tendo uma aula com você agora. A gente está num momento difícil, né, do país, de inflação, de desvalorização da nossa moeda, está tudo muito caro. Hoje em dia, você sai na rua com R$100, não dá mais para nada. Como é que você faz para fazer uma previsão de 12 meses para garantir aquele condomínio saudável? Como é que você monta essa previsão orçamentária? Como é que você se prepara para eventuais aumentos de concessionária pública, de concessionária de contratos, reajustes contratuais? Tem um limite para reajustar? Como é que funciona isso? Murilo, a gente trabalha muito, a gente tem nos contratos já o índice pré-estabelecido, né? A gente verifica a tendência da inflação, né? E a gente utiliza essa previsão. Com relação às concessionárias, a gente tem tirado ela normalmente das previsões orçamentárias. A gente faz o rateio à parte, evitando com que essa variação afete a finança do condomínio, né? E com relação às outras despesas, a gente trabalha utilizando a média do ano anterior. Então, o que você gastou no ano anterior, você faz a correção pela inflação e é uma expectativa de gasto que você tem para o ano seguinte. Aí, quem tá começando a militar nessa área aprendeu como é que faz uma previsão orçamentária em 30 segundos. Né? Mas é difícil, né? É difícil prever. Quando acontece de ter que rever... Já aconteceu de ter que rever a previsão no meio do caminho, no meio do ano? É muito raro, Murilo, porque a gente já faz uma previsão... o condomínio ele já tem um gasto já pré-determinado, né? Porque a conta ordinária é aquela conta fixa de todo mês, né? Acontece muito, você no meio do caminho encontrar despesas extraordinárias, que aí o síndico pode abrir mão do fundo de reserva, desde que é autorizado por uma assembleia, pelo conselho, dependendo da convenção do condomínio, e depois, se for o caso, emitir até uma cota extra. Legal. E você falou também de comunicação, né? Que você chega na assembleia preparado. Qual a estratégia você tem de comunicação com o condômino? É mídia do elevador, é e-mail, você promove reuniões?
que você me diz sobre comunicação com os clientes? A HFlex ela tem uma prática de um jornal semanal com os moradores. Toda sexta-feira a gente faz um jornalzinho dando a informação de tudo que aconteceu no condomínio, das coisas principais que aconteceram no condomínio, fazendo alguns alertas com relação ao regulamento interno. Temos também um informativo mensal, além de comunicados eventuais que são feitos para os moradores. Nós também trabalhamos muito com a mídia nos elevadores, onde é um local todo morador frequenta, né? E que tem ali até um espaço onde ele se distrai durante a viagem do elevador, né? A gente também tem as reuniões abertas, né? Que a gente faz periodicamente com os moradores, onde a gente dá ciência e principalmente ouve os moradores, né? Sabendo quais são as dúvidas deles, os interesses, eles dão sugestões. E a gente tem a oportunidade aí também de explicar tudo o que a gente está fazendo no condomínio. Legal. Isso que você falou é bem importante, né? É raro você ver hoje os síndicos promovendo encontro entre os moradores, indo lá, se colocando à disposição para esclarecer questionamentos, dúvidas e tudo mais. Isso está cada dia mais raro e você entende que isso é a fórmula para você conseguir ter uma assembleia tranquila. Sim, o morador já chega na assembleia tendo conhecimento de tudo que tem acontecido no condomínio. Uma coisa importante também que a gente pratica, a gente faz muito evento nos condomínios. Isso une muitas pessoas, né? A gente se aproxima também dos moradores, é uma oportunidade do síndico estar junto dos moradores, não no momento de conflito, mas no momento de lazer. Isso é bem legal, né? Quando o Valmir diz de eventos, eu estou imaginando que seja promover um Dia das Mães comunitário, Dia dos Pais, festa junina, chegada do Papai Noel, é por aí, né? Esse e outros, né? A gente faz queijos e vinhos, então a gente tem uma série de eventos que a gente faz durante o ano, que a gente faz esse encontro dos moradores, um momento prazeroso, né? Um momento de confraternização entre eles e inclusive entre a administração também. E como é que você faz para angariar fundos para esses eventos? Alguns condomínios nós temos uma verba, onde já existe na previsão orçamentária um recurso para esses eventos. Outros condomínios a gente pede a colaboração dos parceiros, né, das empresas, para que elas colaborem fornecendo recursos para poder a gente fazer esses eventos. Legal. Quem está começando na carreira tem que entender isso. A chave para ser um bom síndico é a comunicação. E para ser um bom advogado também, né? Porque saber de direito, acho que quase todo mundo sabe, quase todos os advogados sabem, e até quem não é também vai no Google e sabe. Mas se comunicar, se expressar, se colocar à disposição, dar a cara, isso vai fazer a diferença. E aí eu queria te perguntar, para a gente já se encaminhar para o final, além disso, qual é a dica que você dá hoje para um aspirante, para quem está começando, para quem quer entrar nesse mercado, quer virar síndico, qual é a dica que você dá? Murilo, o principal de um síndico é o relacionamento, né? Então, ele tem que ter o conhecimento, ele tem que ter as boas práticas, ele tem que fazer com que o condomínio ele tenha bom resultado, tanto na parte operacional como na parte financeira, mas ele tem que se dar bem com os moradores, ele tem que saber resolver conflitos. A parte mais difícil da vida de condomínio é a relação, tá? Porque cada um tem seu interesse, cada um tem sua necessidade, cada um tem seu problema, e a gente está sempre tendo questões de conflito dentro de condomínio, né? Então, acho que essa parte do síndico que tente apaziguar, sem perder a rigidez do cumprimento das normas e regras. Isso é interessantíssimo, né? Você tem que manter a regra e, ao mesmo tempo, estar disponível. Certa vez, me perguntaram qual é a estratégia que eu tenho, porque normalmente as assembleias que eu faço são tranquilas, né? Aspas, tranquilas. E eu falo, sempre que eu tenho oportunidade de abrir uma assembleia, eu começo falando, por favor, vamos entender que essa assembleia está sendo gravada, que a gente não tem interesse nenhum de ofender ninguém, de falar nada de errado de ninguém. Então, quem quiser se manifestar para a gente garantir a qualidade do áudio, garantir
que o áudio não seja corrompido, que levante a mão, o presidente vai levar o microfone, você fala seu nome, unidade, bloco, e depois presta a sua manifestação. E por incrível que pareça, isso tranquiliza muito a Assembleia, porque ninguém quer se expor. Todo mundo gosta de dar pedrada no grupo de WhatsApp, né? O grupinho de WhatsApp é bacana para dar pedrada nos outros e tudo mais, mas na Assembleia as pessoas são mais tranquilas. Hoje em dia, como é que você lida com isso? Isso é muito importante, o Murilo. Logo no início da Assembleia, você criar as regras da Assembleia, né? E isso faz com que até aquelas pessoas que estão na Assembleia cobrem dos demais o cumprimento dessa regra, que ela foi colocado bem claro no início, né? Isso você consegue organizar, traz uma tranquilidade para as pessoas que estão participando. Eu já vi a gente já participou de muita Assembleia em que os moradores não iam à Assembleia exatamente por causa disso, porque era só briga, né? Então, quando a gente começou, quando a gente entrava no condomínio, a gente já estabelecia as regras, as normas com relação à Assembleia, ela transcorria tranquilo, e aí a gente via só o número de moradores crescer nas Assembleias, os moradores voltarem a participar, porque a gente conseguia realmente apaziguar o clima na Assembleia. Rapaz, Valmir, você falou agora de apaziguar o clima na Assembleia. Sabe o que eu me lembrei? De uma Assembleia que nós fizemos juntos, de destituição de síndico, no meio da pandemia, com mais de 100 pessoas. Você lembra disso? Lembro. Tivemos que fazer separação das cadeiras, foi no sol, quente, de 2 horas da tarde. Tivemos que fazer separação das cadeiras com distância de 1 metro cada uma, ocupou a área comum do condomínio toda e, de fato, tinha mais de 100 pessoas ali dentro, com os ânimos muito aflorados, muito exaltados. E, pior de tudo, indo contra o vizinho, fazendo uma destituição do vizinho, ofendendo o vizinho. Depois disso, ele foi destituído ali naquela Assembleia, ainda que com irregularidades. Não vou entrar nesses detalhes, mas aquela Assembleia teve irregularidades que ele não deveria ter sido destituído, mas ele não suportou, ele se mudou, ele vendeu o apartamento dele meses depois, né? Então, essa é uma reflexão que a gente tem que trazer, onde é que a gente quer chegar e o que você está disposto a passar para exercer aquele cargo ali. Mas legal, hoje a gente conversou aqui sobre evolução, o papel do síndico, questões muito práticas. Vocês conversaram com uma pessoa com mais de 30 anos de experiência. Eu só tenho para agradecer aqui o Valmir, pedir para vocês seguirem lá @hflex, @hflex20. Quem não nos segue ainda, seguir lá no @Contaifreadvogados. Valmir, obrigado por ter vindo. Murilo, eu que agradeço. Fico à disposição aí quando precisar para a gente bater esse papo aí. Beleza, você é da casa. Foi muito agradável. Muito obrigado por tudo.